Então, muito bom dia. Acho que podemos começar a ordem de trabalhos, até porque no período da audição de público há aqui pessoas que precisam de ir à sua vida. Queria dizer, antes da audição do público, queria-vos dizer que gostaria que aquilo que se passou na última reunião pública desta Câmara Municipal não voltasse a acontecer. Para isso lembrava que o artigo 52 da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, diz que em cada sessão é fixado um período antes da ordem do dia com duração máxima até 60 minutos. O próprio regimento da Câmara Municipal diz o mesmo, diz o artigo 4º que em cada reunião ordinária haverá um período antes da ordem do dia com a duração máxima de 60 minutos. O mesmo regimento diz também que compete ao Presidente da Câmara dirigir os trabalhos na observância do presente regimento. Nós temos aqui vereadores que são profissionais, que já estão aqui há 15 anos e outros há 10 anos. É bom que conheçam este regimento e que saibam que, quando se passa uma hora do período de antes da ordem do dia, essa parte tem que ser acabada e temos que passar à parte seguinte. De forma que aquilo que se passou aqui na última reunião pública, espero que não volte a acontecer para vezes seguintes, lembrando sempre que compete ao Presidente da Câmara orientar essas mesmas sessões e, nesse sentido, a partir do momento em que o Presidente da Câmara não dá a palavra a qualquer vereador, a partir desse momento, esse assunto fica encerrado. De forma que esperemos que fiquemos esclarecidos sobre esse ponto e que não volte a acontecer realmente o que aconteceu realmente nessa sessão pública. Entrando no período no período de trabalhos, temos a audição do público. A Pastelaria Flor de Lafões comunicou-nos a desistência da vinda a esta reunião. Posto isto, dava a palavra aos comerciantes da Rua Direita. Faz favor, quem se quer pronunciar. Então, muito bom dia. Nós estamos aqui em representação dos comerciantes da Rua Direita e vínhamos aqui uma vez mais à reunião pública, não, mas já tivemos duas reuniões com o Sr. Presidente e o Sr. Vereador e vínhamos aqui solicitar o trânsito na Rua Direita, assim como o estacionamento no Largo de São Sebastião. Pronto, viemos uma vez mais alertar que estão lojas a encerrar, outras a ponderar sair e outras a querer sair do local. E nós necessitávamos de uma solução a curto prazo, urgente, visto que as situações estão-se a alastrar e pronto, visto que é um ponto de referência na nossa zona, aqui, a nossa zona histórica, se ela estiver fechada, não houver comerciantes, acho que se vai tornar um ponto um pouco mal visto a nível de São Pedro Sul. Pronto, era esse o nosso ponto de situação. Já tivemos uma reunião com o Sr. Presidente e uma outra com o Sr. Vereador, o Vice-Presidente, que estão a tentar arranjar soluções e nós precisamos disso mesmo a curto prazo. Nós viemos aqui uma vez mais solicitar essa situação. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Pronto, e esperamos que a reunião com o Sr. Vereador seja breve. Já temos orientado os nossos representantes para arranjar então uma solução. O que eu vos podia falar sobre o assunto, é bom que se faça um pouco de história para que toda a gente saiba do que é que estamos a falar. Eu queria vos dizer que o projeto da requalificação da Rua Direita e do Centro Histórico foi aprovado em reunião de Câmara de outubro de 2011. E quando foi aprovado esse projeto, constava efetivamente o corte do trânsito na Rua Direita. Isso é público, tenho documentos comigo, vocês podem comprovar se assim o quiserem. O projeto da requalificação do Centro Histórico foi apresentado à Comunicação Social e ao povo santedrense em novembro de 2011. E já nessa altura foi escrito na Comunicação Social, que eu tenho aqui na minha mão, a dizer que o trânsito na Rua Direita ia ser cortado. E isto foi público, todos vós tiveram conhecimento sobre isso. Quando esta Câmara Municipal iniciou funções, estamos a falar em outubro de 2013, deparámos logo com 3 abaixo-assinados. E agora vocês vejam se é fácil resolver a situação. Um primeiro abaixo-assinado era completamente a favor do corte de qualquer tipo de trânsito na Rua Direita. Tenho esses documentos aqui comigo, posso-vos mostrar.
Estou-vos a falar de um abaixo-assinado com 190 assinaturas. Se quiserem que eu leio, mas para evitarmos ter mais rápido, sim, faz favor. O abaixo-assinado que está aí é de pessoas de vários lados e não tem nada a ver quase com ninguém da rua direita, só 3 ou 4 pessoas da rua direita. O nosso abaixo-assinado tem 40 assinaturas e é de todos os comerciantes e moradores da rua direita. Mas eu ainda não Está lá à frente escrito o nome da pessoa e a loja em questão. Por isso, o nosso abaixo-assinado é que é valorizado. Posso continuar? Temos aqui um abaixo-assinado de moradores, de comerciantes e transeuntes daquela rua, 190. Depois tenho um abaixo-assinado da parte dos comerciantes, com 82 assinaturas, a dizer que querem o trânsito na rua direita. Posso falar? Depois fala no fim. E este abaixo-assinado até diz que queria que fosse revisto o sentido na rua Serpa Pinto, no sentido de ter 2 sentidos. Nessa altura, houve alguém que se apercebeu que vocês andavam com este abaixo-assinado e, por sua vez, fez um outro abaixo-assinado. Ou seja, já estamos a falar em 3 abaixo-assinados. Em que, por sua vez, comerciantes, moradores e clientes, estamos a falar em 154 assinaturas, que nos dizem que querem o trânsito tal e qual como ele está, só com sentido. Estão a ver, já estamos a falar em 3 situações completamente antagónicas e contrárias umas às outras. Depois tenho os pareceres técnicos dos técnicos da Câmara Municipal, estamos a falar em chefes de divisão, estamos a falar em engenheiros, estamos a falar em arquitetos, que são contra o trânsito na rua direita. E ao contrário daquilo que dizem que é teimosia do Sr. Presidente da Câmara, é claro que não é teimosia do Sr. Presidente da Câmara. Como vocês podem calcular, o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal, e não se pode falar na Câmara no Presidente, porque as decisões aqui são sempre tomadas por todos e não apenas pelo Presidente. Já lá vai o tempo em que isso poderia acontecer, mas agora não, as decisões são tomadas por todos. A verdade é que todos os pareceres técnicos que eu tenho nas minhas mãos, ou seja, dos técnicos da Câmara Municipal, levam nesse sentido de não ter trânsito na rua direita. Estamos a falar de todos os técnicos da Câmara Municipal. Depois, mais tarde, aparece outro abaixo-assinado de comerciantes da rua direita, desta vez com 44 assinaturas a dizer que querem o trânsito na rua direita. Vocês já foram ouvidos aqui uma série de vezes. Vocês não podem dizer que o Presidente da Câmara tem sido arrogante, mais vezes ouço dizer. Não podem dizer isso porque o Presidente da Câmara sempre vos atendeu. Até em situações em que estava marcada uma reunião com uma senhora para ser atendida e deparam aqui com cerca de 20 pessoas para atender. São situações completamente diferentes. Uma situação, uma senhora comerciante diz que quer vir cá falar comigo, depois aparecerem 20. São situações completamente diferentes. Seja como for, mesmo assim foram sempre atendidos. O atender não quer dizer que nós tenhamos que dar tudo aquilo que vocês solicitam. O Presidente da Câmara percebe perfeitamente que o comércio em São Pedro Sul, e principalmente na vossa zona, que o comércio está mal. Nós temos consciência disso, meus senhores. Nós não queremos o vosso prejuízo. Agora, acima de tudo, temos de tentar ver o que é melhor para todos, não apenas para os comerciantes. Nós temos que ver a parte dos comerciantes, dos moradores e de quem lá passa. E é este consenso que é difícil chegarmos a um entendimento. Como podem calcular, não é fácil para quem decide, estar a tomar uma posição num sentido ou no outro, porque seja qual for a decisão que se tome, vai sempre contra os interesses de outras pessoas. E é isso que vocês também têm que perceber. Agora, há outras situações, há outras soluções que realmente a Câmara Municipal, e vocês sabem que eu próprio já vos pedi para vocês apresentarem soluções. Eu posso vos dizer que um dos problemas é a questão do estacionamento. É sim, senhora. Mas nós já estamos a criar condições para que a curto prazo, ali naquela rua que vai abrir ali encostado à cadeia, se possa criar ali a curto prazo já 100 estacionamentos e logo de seguida mais 50 ou 70 estacionamentos naquele espaço. E não me venham dizer que é longe, porque nas grandes cidades e noutros meios maiores as pessoas têm que caminhar um bocadinho para chegar ao comércio. O comércio não tem que ter forçosamente o estacionamento à porta dessas mesmas lojas. Além disso, ainda hoje vem aqui para ser aprovado nesta reunião a constituição de uma ARU. E o que é a ARU? É a possibilidade de as pessoas que têm edifícios velhos e degradados poderem recuperar esses mesmos edifícios com benefícios fiscais.
E vocês sabem que a Rua Direita, também um dos problemas que tem, é efetivamente a questão dos edifícios estarem todos degradados. E nós vamos dar condições para que realmente as pessoas possam reabilitar essas mesmas habitações com subsídios, tanto do Estado, como efetivamente com isenção de taxas e reduções de IVA. E depois, há outras situações que nós estamos a prever. Já vos foi indicada a questão da possibilidade de se pôr parquímetros com preços reduzidos. Não há necessidade de estarmos a explorar as pessoas, numa altura em que ainda para mais estamos em crise. Uma solução que poderá ser realmente prevista será realmente a colocação nesta zona central, a possibilidade de se colocar parquímetros para evitarmos que pessoas estacionem lá o carro todo o dia, como vocês sabem que isso acontece. Há aqui muita gente, tanto da parte de funcionários de diversos tipos de entidades públicas, como da própria parte de comerciantes, como da parte de funcionários desse mesmo comércio, que param os carros lá todos os dias. E nós temos que evitar que nesta zona central que haja a possibilidade de realmente essas pessoas terem lá o carro parado todos os dias, para desbloquear situações, para desbloquear locais, para que realmente os vossos clientes possam ir às vossas lojas. Mas vocês também sabem que o problema da Rua Direita vem um problema essencialmente por causa da questão da empresa Guedes e da questão da farmácia. Vocês sabem disso. Em todos os grandes centros comerciais há lojas âncora. Há aquelas lojas que são as lojas que têm nome, que depois chamam os clientes para os outros comércios que têm menos nome. E vocês sabem perfeitamente que a empresa Guedes era uma delas e sabem perfeitamente que a farmácia era outra delas. E isso perdeu-se. Agora, a situação não é fácil. O comércio, não só apenas o comércio na Rua Direita, mas o comércio de todo o concelho de São Pedro Sul e toda a nossa região do interior está difícil. Até como também no litoral, se nós formos ver, também o comércio no litoral também está difícil. Isto vem da própria vida que as pessoas têm hoje em dia. Vocês sabem, neste momento, estamos a passar uma crise de desemprego, estamos a passar uma crise em que realmente as pessoas não têm dinheiro e não têm dinheiro, não podem investir, não podem gastar muito dinheiro no comércio. Isto é geral. E nós no interior ainda sentimos mais. E sentimos ainda mais também a partir do momento em que, não havendo emprego no concelho de São Pedro Sul, os nossos filhos têm que sair daqui para fora. E ao saírem daqui para fora, são pessoas que já não investem cá. E este mal é um mal geral, é um mal do país. Vocês sentam na Rua Direita, sentem, eu aceito isso. Vocês sentem. Mas o problema é que cada vez temos menos gente. De forma que nós temos que criar soluções com a vossa ajuda também, para que realmente possamos melhorar a situação do comércio, tanto na Rua Direita, mas também ao fim e ao cabo também no concelho todo de São Pedro Sul. O Dr. Pedro Mouro já vos atendeu, penso que esta semana, a falar sobre isto, e ele tem mais ideias que entretanto vos irá dar e explicar. Forma do Dr. Pedro Mouro. Bom, na sequência da reunião que tivemos, e eu acho que, de acordo com aquilo que o Sr. Presidente disse agora, há aqui algumas soluções, e daquilo que nós já podemos falar, que podem ser apresentadas e que nós podemos estudar convosco, que foi aquilo que eu falei convosco, e a partir do momento, eu acho que tínhamos sugerido isso, a partir do momento em que criem uma espécie de comissão de comerciantes, que é muito mais fácil lidar com 2 ou 3 pessoas, a partir do momento que tenham essa comissão, começamos a reunir e a trabalhar em soluções, quer no estacionamento, quer, já tivemos a oportunidade também de falar aqui, depois da nossa reunião, quer na reorganização do trânsito aqui de todo o perímetro, não só da Rua Direita, mas de todo o perímetro aqui da zona histórica, mas isso terá que ser visto não só convosco, mas também com os comerciantes, quer da Rua Serpa Pinto, quer da zona envolvente, a questão dos parquímetros, a possibilidade de criação de um ou outro serviço público ou algum tipo de serviços que possa vir ali para aquelas lojas da Rua Direita para atrair mais gente. Acho que as soluções passam por aí. Eu acho que de forma calma e ponderada, e se quiserem nós estamos receptivos a ajudar-vos e a ter como interlocutores 2 ou 3 comerciantes, ou podem não ser comerciantes, representantes dos comerciantes, para começarmos a trabalhar e ir aos locais ver, assim como por exemplo a possibilidade de ter ali uma paragem de autocarro, também já estivemos a ver essa solução ali próximo da Rua Serpa Pinto, uma paragem de autocarro para a empresa Guedes, também é uma solução porque de facto, não parando ali autocarros as pessoas, e nós vemos que, por exemplo, as pessoas que vêm das aldeias neste momento estão a parar só junto ao centro de saúde ou junto ao Lidl, e se começarem a parar ali também vos vai ajudar. Há aqui um outro aspecto que eu acho que também foi essencial e nunca ninguém falou nele, que é, ao longo dos últimos anos abriram 4 grandes supermercados em São Pedro Sul. Isso também prejudicou muito a Rua Direita.
abriu Pingo Doce, Intermarché, Lidl e Mini Preço, e se calhar um tipo de clientes que podia passar por ali, se calhar também já não passa. Isso também vos prejudicou, é certo. Mas há um conjunto de soluções que podemos trabalhar em conjunto e nós estamos disponíveis para isso, com calma, com ponderação, e se estiverem receptivos, nós, e eu sobretudo, estou receptivo a brevemente começarmos já a reunir e começarmos a ver as melhores soluções de acordo com aquilo que falamos. Era isso. Eu queria ainda alertar-vos, aliás, isso já vos foi dito numa última reunião, que há programas específicos neste momento para o comércio. Há o programa Comércio Investe, são linhas de financiamento e de possibilidades de vocês, a nível de comerciantes, poderem remodelar as vossas lojas, se assim o entenderem. Nós temos neste momento um gabinete de apoio ao empreendedorismo que também vos pode dar apoio no que diz respeito a possíveis investimentos que queiram fazer com linhas subsidiadas. São todos esses apoios que vocês também podem contar com a parte da autarquia. Agora, tem de ser vocês a procurarmos e verem realmente se têm interesse nisso ou não. Sim. Já a maioria dos comerciantes já está a ter dificuldade em pagar a renda e os impostos, quanto mais a meter-se num projeto desses que ainda tem que financiar uma parte, não é? É que não temos nada a nosso favor neste momento. E o problema do Largo São Sebastião e da Rua Direita é que aquilo era o centro de São Pedro e foi-nos retirar tudo dali. 40 estacionamentos, o trânsito, estamos ali isolados e ninguém passa por ali. Esse é que é o problema. Estamos ali num buraco. E era isso que nós apelávamos, que vissem, que arranjassem qualquer solução, porque brevemente a maioria dos comerciantes que ali está vai-se embora. Não tem hipótese de sobreviver. E não somos nós, são os clientes que dizem não há hipótese de chegar ao Largo de São Sebastião e à Rua Direita. E enquanto não tomarem uma medida nesse sentido, desaparece todo o comércio todo. Havia 40 estacionamentos, o trânsito a circular à volta da Capela de São Sebastião, para baixo, para cima, e não há nada. Estamos isolados, ninguém passa ali. A abertura dos grandes centros, evidentemente, eles têm estacionamento à porta. As pessoas não estão para andar às voltas, não estão para andar aqui à procura de estacionamento, nem deixar aqui para cima para ir lá para baixo. É só isso e mais nada. Investir em lojas, eu ainda há pouco tempo investi na minha, neste momento podia fazer mais coisas, mas não tenho hipótese. Tomara eu que a minha loja dê para pagar as despesas e a mercadoria estar aberta. Morreu todos nós, e temos 50 e 60 anos e estamos a ver que vamos para casa sem nada. E ainda a pagar às finanças o que temos lá de estoques e isto, ficamos com a corda. É assim, eu já tive a oportunidade de dizer isso, nós percebemos isso tudo, entendemos isso tudo. Agora, neste momento a situação é esta, lá está, esta situação, todos estes problemas deviam se calhar ter sido ponderados e analisados há uns anos atrás, mas agora temos de tentar olhar para a frente e tentarmos arranjar aqui situações que não vão resolver de vez o problema. Agora podemos tentar minimizar e nós estamos receptivos a isso. Foi aquilo que eu vos disse e nós estamos receptivos a ajudar. Assim que tiverem lá está, esses vossos representantes, comuniquem-me e nós começamos logo a trabalhar nas melhores soluções. É isso que nós podemos dizer. Dá-me licença, Sr. Presidente. Posso? Ora, muito bom dia a todos. Pegando no introito que o Sr. Presidente da Câmara fez no início da reunião, eu quero, perante São Pedrense, justificar a minha atitude de ter abandonado a reunião. Da manhã a um mês vai fazer 41 anos que a democracia chegou a Portugal. E também, com certeza, chegou a São Pedro do Sul. Esta casa é a casa da democracia em São Pedro do Sul. É aqui que se devem debater os assuntos de interesse público, até à exaustão, porque fomos democraticamente eleitos para defender os interesses das pessoas e defendê-los de uma forma democrática. Não é com os tiques de arrogância do Sr. Presidente, os tiques autoritários e a prepotência que este Conselho vai para a frente. Eu abandonei a reunião porque o tema que estávamos a tratar estava precisamente centrado na problemática da abertura ao trânsito ou não
na Rua Direita. E o que é que se passou? Como podem os senhores observar no vídeo, que está disponível no YouTube, enquanto o senhor Presidente da Câmara se ausentou da reunião para ir buscar o projeto de requalificação urbana, o senhor Vice-Presidente esteve a justificar algumas das dificuldades que tinha em abrir o trânsito. Nomeadamente, pôs em causa que poderia ser perdido o financiamento. E eu tinha a certeza daquilo que tinha para dizer. Quando entrou o Sr. Presidente, argumentou, tal como fez agora, que tinha diferentes opiniões. Tinha abaixo-assinados em que as pessoas queriam o trânsito, com 100 não sei quantas pessoas, tinha abaixo-assinados de outros que não queriam, moradores e por aí além. O que é que se notou aqui? Uma grande desarticulação. E eu, no dever das minhas funções, tinha que dar uma explicação. O Sr. Presidente tem uma interpretação diferente do regimento. Eu tenho aqui o regimento na mão. O Sr. Presidente diz o último a falar é o Presidente. Isso não está escrito em parte alguma do regimento. Portanto, o Sr. Presidente conduz os trabalhos, abre e encerra a reunião. Agora, o Sr. Presidente não pode perder a consciência de uma coisa. Todos os assuntos que são aqui tratados são do interesse de toda a comunidade. E, como tal, se ultrapassar o tempo regulamentar, que já não é a primeira vez, nós tivemos aqui já reuniões que duraram 35 minutos, meus senhores. Portanto, se houver algumas que durem 2 ou 3 ou 4 horas, no Executivo anterior aconteceu de passarmos as reuniões de um período do dia para outro período. Os assuntos são todos importantes. E esta desarticulação obrigava-me a esclarecer a situação. Portanto, eu lanço aqui um desafio ao Sr. Vereador Pedro Moura, que era aquilo que eu queria dizer, se ele já tinha auscultado a CCDR no sentido de ver se poderia haver alguma penalização. E, meus amigos, eu lanço aqui um desafio. Não o posso fazer porque é deselegante da minha parte. Eu tive o cuidado de ligar para a direção da CCDR e aquilo que me foi dito, e expliquei a situação. Há aqui divergência de opiniões, os comerciantes, que são as partes interessadas que o trânsito circule naquela artéria, querem o trânsito. Há algum impedimento? O Sr. Vice-Presidente disse que corriam o risco de perder o financiamento. Não há impedimento nenhum. Eu assumo isso pessoalmente. Quem me disse isso, quem me deu essa informação, foi um elemento da direção do Executivo da CCDR. O que é que a Câmara tem que fazer? Pedir uma autorização e não pode fazer alterações físicas. Portanto, aquilo que os senhores pedem como estacionamento não pode existir. Agora, a abertura do trânsito é só retirar aquela placa. O trânsito não circula lá, ao contrário daquilo que eles disseram, por falta de vontade da Câmara. A Câmara que não quer que lá passe tem que arriscar, tem que tirar dali o ónus político. Tem que assumir. Ou quer ou não quer. Quer estar bem com Deus e com o diabo. Não pode. E agora a questão é o seguinte. Eu, na última reunião, tive o cuidado de auscultar todos os senhores que aqui estão a falar convosco. É verdade ou mentira? Eu tenho aqui registado, não vou falar em nomes, que seria deselegante da minha parte. Desde o primeiro estabelecimento aqui à saída da Câmara, que é um comércio de sapatos, parceiro até lá abaixo, eu auscultei todas as pessoas. E todas as pessoas, com exceção de uma comerciante, que também não se opõe à circulação de trânsito, daquilo que a senhora me disse foi o seguinte. Eu concordo desde que seja cortada logo ali ao fundo, junto à mercearia. E não pode ser, porque aí teria que haver uma alteração física. Portanto, a pretensão dessa senhora já não pode ser satisfeita. Mas a vossa pretensão pode, efetivamente, ser satisfeita. Depende da boa vontade da Câmara. Tem que assumir o ónus político. Ou quer ou não quer. Agora, uma questão. Fala-se muito no estacionamento. E eu disse, senhores comerciantes, temos que falar a verdade. Os São Pedrenses têm que conhecer a verdade. Não pode ser feita alteração física. Aqueles 2 lugares que vocês me falavam ali, não pode ser, porque a Câmara corre o risco de ser penalizada e aí sim perde o financiamento. E vocês não querem isso. Porque o dinheiro da Câmara não é dinheiro do Sr. Presidente da Câmara, é dinheiro de todos nós. Isso não pode ser feito. Agora, o que deve ser feito é o seguinte, e lanço também este desafio. Contactam com o proprietário da ex-estação de Caminho do Dr. João Guedes, que ele, aqui há dias, encontrei em Viseu, ele disse-me, veja se a Câmara me quer comprar aquele edifício que ali está. Portanto, a Câmara que compra aquele edifício e que lhe dê utilidade, nomeadamente no estacionamento e até para outras soluções. O Dr. João Guedes vem aqui, tenho a certeza, e está disponível para negociar aquele equipamento que ele tem. E agora folgo muito, de facto, a ver esta abertura já da parte do Sr. Vice-Presidente, a dizer que está aberto, ao contrário daquilo que tinha dito no outro dia. Portanto, não disse a verdade. Este Executivo tem dificuldades em lidar com a verdade.
Tem muitas dificuldades. Devia dizer, e agora muito bem, agora acho bem, deve conversar com as pessoas, que foi aquilo que eu tinha dito, e devem encontrar soluções em conjunto. Porque vocês são os interessados. Eu não auscultei os moradores, não os auscultei. Eu auscultei os comerciantes de porta aberta para a rua. Também posso fazer a auscultação dos moradores, que infelizmente são muito poucos, não passam 2 ou 3. Aliás, há um comerciante que também é morador, 2 comerciantes que são moradores e concordam por isso. Há uma particularidade que eu quero sublinhar. As pessoas, os comerciantes, na sua maioria disseram aberto ao trânsito condicionado ao período, digamos, do normal, horário normal do comércio. Pronto, era só isso que eu tinha para dizer. Sr. Presidente. Eu primeiro queria dar 2 notas sobre aquilo que disse o Sr. Rogério. Isto aqui não há 2 formas de interpretar o regimento da Assembleia. Só há uma forma. Quando o senhor diz que a democracia é com regras, o senhor fala em democracia como se aqui não houvesse democracia. O que eu lhe queria dizer é que a democracia tem regras. E quando a oposição desta Câmara Municipal, meus senhores, nas reuniões privadas, no período de antes da ordem do dia, não abre a boca, só fala nas reuniões públicas, eu queria lembrar à oposição, e nomeadamente ao professor Rogério, que aqui não há bolsa de horas, não se acumulam horas dos dias em que não se fala para depois de falar nas reuniões públicas. O que eu lhe queria dizer sobre o Sr. Rogério, que não é o Presidente o último a falar, pois não, mas é o Presidente a orientar os trabalhos. E sendo o Presidente a orientar os trabalhos, a partir do momento em que o Presidente diz que o assunto está encerrado, o Sr. Professor Rogério tem que acatar aquilo que o Presidente da Câmara Municipal diz. E não, como quer, insistir para falar. Não. O Presidente da Câmara é quem observa o regimento, as normas do regimento, e sendo assim, é quem dirige os trabalhos, e sendo assim, será o último a falar. A partir do momento em que o Presidente diz que o assunto está encerrado, o assunto está encerrado. E como o Sr. Professor Rogério sabe, nunca aqui foi impedido de falar. Agora, tudo tem regras. Agora, não podemos, muitas das vezes, como o Sr. Professor Rogério, andar aqui a divagar, a falar, a meter alhos com bugalhos e os assuntos importantes não serem falados. De forma que, como professor, sabe que as suas aulas são de X tempo e, como tal, sabe que tem que, durante esse período, dirigir a sua ordem de trabalhos. E é isso, Sr. Professor, que o senhor não sabe. E daqui para a frente tem que aprender a orientar o seu tempo, de forma que, durante aquele período de 1 hora, possa pôr e colocar todos os assuntos que o senhor quer falar. Dá-me licença? Não. Estou a falar, não tem licença. Aliás, o Dr. Pedro Bolho ainda vai falar primeiro. Sobre a questão dos tiques de arrogância e prepotência, o senhor fique da minha arrogância e fique da minha prepotência, agora fique sabendo desde já que, a partir do momento em que eu digo que o assunto está encerrado e não lhe admito mais que comece a falar mais alto do que eu. Só foi eleito no mesmo dia que eu. Está a ver, já está a falar mais alto. Foi eleito no mesmo Já dia está a que falar eu. mais alto? Pois, exatamente, mas o senhor, Agora está a o democracia Dr. pode Pedro Moura a falar. gostar muito, mas Pedro eu não Moura, faz ouvi favor. dela. O Faz senhor é um favor. arrogante, Está é a um ver? prepotente. Está a saber quem é que é o Exatamente. arrogante? Dr. Pedro Moura, faz Está a favor. ver como é que é? O senhor quer controlar a situação e não consegue. O Sr. Rogério está muito nervoso, eu vou-lhe dar alguns segundos para se acalmar e beber um bocadinho de água. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, todo o problema da Rua Direita não deve ser usado como arremesso político, e neste momento está a ser usado, e comigo não contem para isso. Isto é, o problema da Rua Direita neste momento está a ser usado pelas forças políticas para fazerem campanha, e comigo não contem para isso. Se quiserem que eu vos ajude a resolver o problema, estou cá para isso e podem contar comigo, arranjando uma comissão, volto a dizer, e estou cá para ajudar. Para arremesso político, não contem comigo, porque eu acho que os comerciantes e a Rua Direita e os moradores valem muito mais do que isso, do que estarem a ser usados por PS, PSD ou Bloco de Esquerda. Portanto, não vou acrescentar muito mais do que isso. Se confiarem, nós estamos cá para ajudar. Eu expliquei todas as situações na última reunião que tive convosco, quer a questão da CCDR, quer a questão de poder ou não ser aberto, disse-vos o tempo que isto poderia demorar até podermos depois tomar uma decisão. Expliquei um conjunto de fatores. Agora, entrar como arremesso político, não contem com isso, porque acho que não há necessidade disso, porque se de facto tivesse havido preocupação efetiva para convosco, não se tinha andado de porta em porta a falar convosco em 2015, mas sim em 2011.
sobretudo pessoas que até tiveram responsabilidades no pelouro do trânsito e afins. Portanto, do meu ponto de vista, se quiserem trabalhar em soluções, criem uma comissão e venham falar comigo e começamos a tentar solucionar o problema do estacionamento. Falamos na possibilidade da aquisição de terreno ou de outras situações que, por exemplo, que não a questão do senhor, do antigo edifício da Guedes. Falei convosco até no que havia noutro terreno e nos valores que eram caros que estavam a ser praticados. Quer dizer, tudo o que está aqui hoje a ser abordado já foi falar convosco. E eu não vou estar aqui agora a entrar neste debate, porque isto só tem um objetivo, é político, não é vos ajudar. Por isso não vou entrar por aí, se quiserem, e eu para mim fico por aqui. Professor Adriano. Professor Adriano, por favor. Ora, muito bem. Muito bom dia também a todos. Antes de me pronunciar sobre esta questão no comércio local, que é muito mais do que o comércio da Rua Direita e de Largo São Sebastião, eu gostava de dizer que nós estamos aqui, fomos eleitos, e para ser respeitados temos que respeitar quem nos elegeu. E eu também não subscrevo limitações, seja de que natureza for, independentemente dos regulamentos e dos regimentos, quando as discussões podem ser úteis para resolver os problemas do Conselho e do Sampedrense. Por isso, eu respeito sempre as instituições, quem as compõe, como é óbvio, neste caso os vereadores e o Presidente, mas comigo também não contem para, de alguma forma, impedir a discussão aberta, franca e democrática. E sobre esta matéria não quero dizer mais nada. Se algum dia isso acontecer, é evidente que tomarei as medidas adequadas à situação. Relativamente ao comércio da Rua Direita, é assim. Nós temos que perceber todos, e não há aqui, penso eu, fé diversos políticos ou partidários como o Dr. Pedro Mouro quer fazer entender. Há um problema real. E o problema real é um problema que os comerciantes do Conselho, na sua totalidade, isto não é só de São Pedro do Sul, é também de outras terras, mas aqui, é aqui que a gente vive, é aqui que a gente está e é aqui que temos que resolver os problemas. E, efetivamente, a Câmara resolveu requalificar a zona histórica de São Pedro do Sul, da cidade. Fez a requalificação que coincidiu exatamente com a mudança de executivo. E, portanto, era legítimo que quem viesse a governar São Pedro do Sul, neste caso o executivo que está em funções, encontrasse soluções em articulação com os comerciantes, em articulação com a população de São Pedro e do Conselho, para, de alguma forma, resolver este problema, que é um problema que a gente tem que perceber que é grave. E o que acontece aqui é que a requalificação foi feita, temos melhores condições em termos de infraestruturas. Agora, a verdade é esta, o comércio tem vindo a definhar há vários anos, mas para isso se fez a requalificação para dar aqui um apor, juntamente com outras medidas, para que de alguma forma todos nós possamos, enfim, garantir o emprego a quem lá está, garantir que o comércio faça negócio e de alguma forma, enfim, projetar esta zona de São Pedro do Sul em termos comerciais e em termos de visitantes. E quer se queira, quer não, nós temos que dar a mão aos comerciantes. Não só a vocês da Rua Direita, mas a todos os comerciantes. E é a obrigação da Câmara dar a mão aos comerciantes. Agora, tem que ter estratégia para o Conselho de São Pedro do Sul, neste caso para o comércio. Porque se não houver uma estratégia devidamente equacionada que responda àquilo que são os problemas do comércio, é evidente que andamos aqui com palavras e não passamos de palavras. Porque aquilo que o Dr. Pedro Mouro disse é, mais uma vez, palavras atrás de palavras. Eu gostava de perceber, passado 1 ano e meio, qual é a estratégia da Câmara de São Pedro do Sul para o comércio de uma forma geral e não só, para outras áreas também importantes de desenvolvimento deste Conselho. E nós não temos uma visão única, nem duas visões, não temos nenhuma. E aqui é que está o problema. Porque qualquer solução que tenha a ver com fixação de pessoas, com desenvolvimento das empresas, com captação de investimento, com emprego, passa por nós percebermos qual é o caminho que vamos seguir. E esse caminho não existe. Eu pergunto o seguinte: há algum dia a Câmara Municipal se abeirou dos comerciantes, destes e de outros, mas este é um caso que estão aqui muito bem, percebendo se eles necessitam ou não, se é possível ou não, se isso valoriza ou não o seu comércio, haver uma formação específica relativamente ao atendimento, relativamente à feitura de monte, relativamente a questões que são fundamentais hoje no atendimento público. Duvido que o tenha feito.
algum dia propôs um programa de animação consistente, regular, em que efetivamente as pessoas, não só aqui do Conselho, como de outros conselhos, venham até São Pedro Sul e percebam que ali tem polos de venda que são diferenciadores do resto. Algum dia vos apresentou, ou em conjugação convosco, algum dia fez isto? Algum dia se procurou de alguma forma criar cartões em que vocês podiam efetivamente dar alguns descontos a quem compra, em consonância com a Câmara, para que as pessoas percebam que há ali um desconto efetivo, mas tem que ser a Câmara o motor disto tudo, em parceria convosco. Mas não é andarmos aqui a adiar situações. Já perdemos 1 ano e meio, vamos continuar a perder meses através de negociações e não há uma proposta concreta relativamente ao comércio no seu todo. Aquilo que eu julgo, e eu, como disse desde a primeira hora, eu vim para a Câmara e candidatei-me na altura à Câmara para resolver os problemas ou ajudar a resolver. Não estando no Executivo, estou disponível para ajudar a resolver os problemas. Agora, estes que sejam debatidos claramente, com frontalidade e em articulação. Se nós não fizermos isto em articulação, não vamos lá. E a primeira articulação, como os senhores sabem muito bem, passa pelos próprios comerciantes. Vocês têm que se proteger uns aos outros. Vocês têm que fazer tudo em que os próprios comerciantes comprem uns aos outros aquilo que produzem, aquilo que vendem. Tal e qual como a população de São Pedro. Se nós não sensibilizarmos a população da cidade e depois das aldeias, que é benéfico para todos comprar no comércio local, é evidente que as pessoas vão às unidades dos centros comerciais, quer aqui, quer em Viseu, quer em Aveiro, e não vão ali. É preciso criar uma cultura de benefício global para o comércio em São Pedro. E todos nós temos que colaborar, todos nós temos que nos comprometer convosco e com os outros comerciantes. Porque se não for assim, e a gente só se compromete se gostar daquilo que faz e como faz, se percebermos que estamos a ajudar uns aos outros. E essa cultura é a obrigação da Câmara criar essa cultura. Agora, não pode criar essa cultura, não tem uma ideia clara, não tem um programa sério, não tem efetivamente ideias para desenvolver o comércio, como há noutras cidades, como há noutras localidades. E aquilo que eu aqui deixo como mensagem é que efetivamente é necessário melhorar substancialmente a relação entre os comerciantes e a população geral. É necessário que a Câmara se empenhe efetivamente e que não ande para aqui sempre com botes expiatórios a dizer que a culpa é deste. Não, a culpa é de quem está a exercer as funções. E nós assumimos a nossa responsabilidade porque nós estamos disponíveis para ajudar. Damos as ideias que demos. O professor Rogério já deu algumas ideias. O estacionamento, o trânsito são questões determinantes hoje. Não faz sentido nenhum a gente dizer que tem 100 estacionamentos ou 200 estacionamentos a 500 metros a 1 quilómetro. Isso não interessa para os comerciantes, porque as pessoas querem proximidade. E proximidade, efetivamente, naquilo que são os veículos que usamos. Agora, não existe nada, rigorosamente nada, passado 1 ano e meio, que permita, como dizia ali uma comerciante presente, que permita acalentar esperanças que isto vai melhorar. As pessoas têm que perceber que há uma lógica, podem até sujeitar-se a sacrifícios, podem sujeitar-se a um período transitório, mas percebem que não, daqui a meio ano, daqui a 1 ano as coisas estão melhor. Agora, ninguém sabe rigorosamente nada. E eu acho que esta lacuna, esta falta de visão estratégica é que nos condena a nós todos e fundamentalmente aos comerciantes. É só isso. Posso? Não, peraí. Eu só queria... Eu tenho dito isto várias vezes, eu fico admirado com este tipo de discurso. O professor Adriano é o homem nesta sala que está há 15 anos, o homem que mais tempo teve na Câmara Municipal. 15 anos, meus senhores. E só agora é que deu conta que há falta de visão estratégica. Falou aqui que esta Câmara Municipal nunca se abeirou dos comerciantes, para falar com os comerciantes. Eu queria saber onde é que ele esteve durante estes 15 anos, meus senhores. 15 anos numa Câmara Municipal, alguma vez viram o Dr. Adriano ir falar convosco sobre comércio e o desenvolvimento do comércio, meus senhores? A questão é esta, nós estamos aqui há 1 ano e meio, com todos os problemas que vocês conhecem. Nós chegámos aqui com um projeto aprovado, aprovado em 2011, que diz que não há estacionamento, não há passagem de trânsito na rua direita. E agora vem dizer o contrário. Meus senhores, eles em 2011, 2 pessoas que estão nesta mesa, aprovaram que fosse assim. Agora estão a dizer completamente tudo ao contrário daquilo que aprovaram em 2011. É claro, todos nós sabemos que a conjuntura atual, e vocês sabem disso não apenas em São Pedro Sul, mas em todo o distrito e se calhar em todo o país, a situação conjuntural não é propícia ao comércio. E porquê? Porque não há emprego, meus senhores.
O problema disto é efetivamente do centro de emprego, é efetivamente do nosso Estado que não cria emprego. Eu posso-vos dizer que nós estamos a tentar criar emprego, estamos a tentar criar. Deixe-me falar ao Sr. Professor Adriano. Quando um fala, o outro espera. Eu estive aqui caladinho à espera que o senhor falasse, agora estou a falar. Sabe, está a ver a questão da arrogância? A arrogância é minha, está a ver? Eu deixei-o falar e agora não deixa falar. Agora espere, depois fala no final se quiser. A questão do nosso país é uma questão de emprego. Nós queremos, por exemplo, montar, por exemplo, um parque industrial no Pinho dos Milagres e já nos dizem que não nos autorizam. E porquê? Porque não há nenhuma visão estratégica para... Pois não há visão estratégica, porque durante estes anos todos nunca se fez. No concelho vizinho de Bolzela, por exemplo, há 3 parques industriais. E aqui não há. Eu, neste momento, podia ter terrenos para oferecer às pessoas, para montar empresas, para criar emprego, e nós, meus senhores, não temos. Porque não querem. Professor Adriano, arranje uma forma de aprovarmos um parque industrial. Diga-me como. Diga-me como. Temos lá em cima do Alto A questão... 10 hectares livres, conforme já o disse. Pois, estamos há 1 ano e meio para subdividir aquilo e até hoje nada. Ó, professor Adriano, eu estava a falar, se me deixar falar, o senhor depois fala no fim. O terreno que o professor Adriano diz é um projeto que é um terreno que é da Cicornet. Foi vendido à Cicornet, tem 6 ou 7 hectares. E foi-lhe vendido assim de mão beijada. E agora andamos a tentar falar com os indivíduos no sentido de dividir aquilo em lotes mais pequenos para poder ser vendido a possíveis interessados. Mas enquanto isso não estiver feito, que é preciso alterar o PDM, não é, Dr. Matos? É preciso alterar o Dr. Matos, é preciso alterar o PDM, e isto não é possível. Mas isto foram tudo erros cometidos no passado, meus senhores. Porque houve alguém que vendeu os terrenos sem criar a possibilidade desses terrenos serem construídos no prazo de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Nós estamos sempre a falar de erros do passado e nós agora é que estamos a levar com eles. E nós agora queremos criar um parque industrial e não podemos. Porque o Estado não nos autoriza, não nos aprova e não nos financia. A situação é esta. E a situação do comércio em São Pedro do Sul, volto a dizer mais uma vez, a situação de emprego. Os nossos filhos não ficam cá. As pessoas não tendo um emprego saem daqui para fora. De forma que não me venham agora com palavras bonitas dizer que a gente não sabeira dos comerciantes, porque houve pessoas que estiveram aqui 15 anos e volto a dizê-lo e nunca sabeiraram dos comerciantes e agora iluminados numa situação de crise, agora é que se lembram de se aproximar dos comerciantes. Posso só? Faz favor. Bem, eu acho que os senhores comerciantes devem querer ir abrir as lojas. Mais uma vez, sublinho, contem connosco para apoiar nos moldes que falamos. Acho que, e também o professor Adriano foi a única parte em que concordei com ele, devem organizar-se, aquilo que nós já tínhamos falado, e falem connosco e nós estamos cá para ajudar. Relativamente ao que o professor Adriano disse agora, eu devo dizer-lhe o seguinte, e para acabar com isto, se calhar o senhor de facto foi o único que teve aqui visão estratégica, mas foi só visão estratégica para uma freguesia, para Carvalhais, enquanto cá esteve, se quiser ir por aí. Porque de facto nunca olhou para o Conselho como um todo e agora está muito preocupado com os comerciantes, com a zona industrial, mas na altura em que havia muito dinheiro, em que a conjuntura era difícil, só se preocupou com uma franja do Conselho. E no que toca a estarmos próximos dos comerciantes ou não, eu recordo que nós, quando chegamos à Câmara Municipal, e não sei se alguns dos senhores esteve presentes, tivemos a ocasião de no Cine Teatro proporcionar desde logo uma atividade com várias entidades presentes, desde representantes do IAPMEI, de grupos de ação local, da Aresp, de outras instituições, onde foram convidados todos os comerciantes para discutirmos logo o que é que se podia solucionar. Outras ações já foram feitas aqui. Temos o apoio à natalidade, onde estão a ser apoiadas 30 crianças por mês no Conselho, em que a Câmara paga 50 euros por mês a cada uma e obriga a que esse dinheiro seja gasto no comércio local. Este ano fizemos a campanha dos vouchers, que foi um sucesso e que foi disponibilizado para os seus comerciantes darem aos clientes que faziam compras acima de X valor. Fizemos algumas atividades culturais e alguns eventos aqui, como o Festival de Feijão, música e danças, atividades do Natal. Situações que não existiam no passado. Mas estamos sempre receptivos a novas ideias, quer vindas da oposição, que até hoje não apresentou uma única proposta em concreto nas reuniões de Câmara, uma única, ou sugestões da parte dos comerciantes, também estamos receptivos a elas. Portanto, tudo o que seja para ajudar, estamos receptivos às ideias, porque as nossas ideias não são as melhores ou as piores, nós estamos receptivos a toda a ajuda que venha por bem. Portanto, faz favor.
não estamos contra ninguém, nem com Certo, este, certo. nem com este, Certo. nem andamos aí com isto. Ok. Nós queremos entre nos ajudem a manter os nossos Ok. locais. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa É um presença. estacionamento e o trânsito que nós Muito obrigado. precisamos. Ok, obrigado. Quero responder. Posso? Sim, faz favor. Doutor Pedro Moro, eu, como deve imaginar, estou aqui assumindo as minhas responsabilidades e dignificando um órgão, mas política rasteira. Acusações baixas, sem fundamento nenhum. O senhor já não é a primeira vez que faz isso, já é recorrente nisso e eu não lhe admito isso. E eu não lhe admito isso por uma questão de cortesia, não quero ir mais longe. Porque este tipo de insinuação é vergonhoso. Está a ver? É vergonhoso para alguém que está aqui, enfim, com responsabilidades políticas. Eu nunca beneficiei nem o A, nem o B, nem a freguesia C ou D. Sempre tive uma conduta correta. E há muitas freguesias neste Conselho que beneficiaram da minha ação. Se não fiz mais, ou foi porque não me deixaram, ou foi porque não tive receptividade. Ideias em todas as freguesias, inclusivamente na sua. Inclusivamente na sua. Agora, o problema não é esse. O problema é quando a gente não quer enfrentar as coisas e resolvê-las, costumamos, como é óbvio, estar sempre a carregar problemas em cima de problemas. E quais são os problemas aqui? É pensar no passado, é olhar para o passado. Nós estamos aqui para resolver os problemas do presente e equacionar o futuro. E é isso que os senhores não sabem fazer. E aquilo que eu desafio esta Câmara é que comece a pensar no futuro. Nós não podemos andar aqui sempre, constantemente, a remeter a discussão para o passado. Não se faz isto porque não fizeram aquilo. Não podemos ir para ali porque foram para lá. Não. A situação tem que ser uma situação construtiva, positiva, e é para isso que eu estou cá. E eu estou convencido que todos nós estamos cá para isso. E vamos nos deixar dessas acusações mesquinhas, que isso não leva a lado nenhum. Eu percebo as dificuldades do Executivo, mas acho que o Executivo tem obrigação, é óbvio, por isso é que foi eleito, a apresentar soluções. E é isso que nós queremos. Certo. Meus senhores, ponto final sobre esse assunto. Comerciantes à rua direita, vamos passar ao período antes da ordem do dia. Alguém se quer pronunciar sobre algum assunto? Eu quero. Faz favor. Em primeiro lugar, e seguindo as suas dicas da última reunião, vou ter que voltar outra vez atrás. Aproveitar os pontos como se isto fosse um salão de jogos. Antigamente havia ali um salão de jogos que era o taco. Era o taco. E o jogo aqui tem que se falar a verdade e a transparência de forma transparente, meu amigo, e resolver os problemas dos munícipes e do Conselho. O Sr. Presidente, mais uma vez, voltou a chamar o passado à baila. Que havia um projeto que tinha sido aprovado, tinha sido apresentado por dois elementos que estão aqui, um há 15 anos, outro há menos anos, que sou eu, que estou aqui há 8 anos. Então o senhor Presidente já anulou aqui deliberações tomadas pelo Executivo anterior, nomeadamente naquele apoio para Valadares. Quer dizer, não delibera ou anula as deliberações que lhe interessam, e quando lhe interessa politicamente, já não contraria aquilo que o Executivo fez. Eu acho que o senhor devia ter mais cuidado naquilo que faz relativamente quando se refere ao passado. Agora, voltando ali ao senhor vereador Pedro Moro, eu não estou nada nervoso, homem. Não estou, eu não me enervo, eu tenho muita paciência, muita calma. É assim, o senhor acusou-me de que eu estava aqui a fazer política e que não devia utilizar os comerciantes com estratégias políticas, etc. O senhor só esteve a fazer política, rigorosamente, apercebeu-se disso. Foi aquilo que o Sr. Presidente da última reunião, que ocupou uma grande parte do tempo, que isso pode ser confirmado no vídeo, a fazer propaganda política. E depois, quando é para debater os assuntos, já não se pode falar mais nada. O senhor perceba isto. Os assuntos são para serem discutidos até à exaustão de forma democrática. Não falo mais deste assunto, é evidente. Agora, a outra questão é que, mais uma vez, o Sr. Vereador Pedro Moro deixou a entender, na última reunião, que e lançou o desafio ao professor Adriano, e eu não gostei do desafio que o senhor lançou ao professor Adriano. Não é que eu esteja muito preocupado com os problemas do professor Adriano, mas há coisas que me custam. Há coisas que me custam. Porque é assim, o senhor
tentou mostrar que o Executivo anterior era uma cambada de trapaceiros, entre aspas, que se calhar nem sequer havia avaliação dos terrenos. Isso custou-me e lançou o desafio ao Sr. Professor Adriano para ele trazer a avaliação dos terrenos. E eu tenho aqui a avaliação dos terrenos que solicitei e o ofício foi-me enviado pelo Sr. Presidente da Câmara. Portanto, tenho aqui a avaliação dos terrenos para a construção daquela avenida, que é agora a Avenida Doutor Pinho Bandeira, e com as avaliações de todas, uma, duas, três parcelas. Foram as que foram necessárias. Está aqui tudo um processo transparente por um avaliador externo. E pedi também a avaliação desta artéria que vocês estão ali a fazer, da ligação da Sá Carneiro à ES 227. E tenho aqui uma avaliação feita pelos técnicos da Câmara. Eu recordo-me, ao contrário daquilo que o senhor que está sempre a dizer as coisas na reunião de Câmara, só falam nas reuniões de Câmara Pública, nas reuniões privadas estão caladinhos como um rato. É sempre a sua conversa. E isso não corresponde à realidade, porque numa reunião privada eu alertei o senhor Presidente da Câmara, se o senhor Presidente da Câmara, para a sua salvaguarda, mande sempre fazer as avaliações a um perito externo. É verdade ou mentira? Eu só digo verdades, atenção, portanto, isso está confirmado. Não sei se está registrado em ata, porque não valorizei muito, mas as pessoas que estão aqui são testemunhas disso, se forem honestas intelectualmente. E eu alertei o Sr. Presidente, andou a fazer avaliações com os técnicos da Câmara, não está aqui em causa a competência dos técnicos da Câmara, foi uma opção sua, já virou o bico ao prego e agora chegou à conclusão de que tem que fazer as avaliações com o perito externo, porque o quadro comunitário não autoriza que as avaliações sejam feitas por peritos internos e era bom que chegasse às minhas mãos a dita avaliação que eu pedi, não pedi do perito externo, mas se quiser eu posso pedir. Quero a avaliação feita por um perito externo da aquisição destes terrenos que aqui estão. É só isso. Quer que faça por escrito ou pode ficar, ou fica só este meu pedido aqui? É preciso formalizar por escrito? Ou... Pronto, é preciso, eu já termino, é preciso, de facto, falarmos a verdade ao São Pedrense e, de uma vez por todas, deixarmos de falar no passado e pôr sempre suspeitas acerca da existência. O Executivo era composto de gente séria, nos dois mandatos. Não foi só num, foi nos dois. Posso responder, não? Sim, respondo. Só que ao senhor vereador. Às vezes é importante fazermos parte da oposição, sobretudo antes de ir para o Executivo, porque também aprendemos com as coisas más de quem está no Executivo. E se eu faço política, aprendi com alguém quando estava aqui na oposição. Portanto, se calhar tenho que lhe agradecer alguma coisa assim. Se calhar nunca o fiz publicamente, faço aqui hoje. Se calhar também não é possível. O senhor ainda me deve um dos seus 50 anos, por isso sim está em débito há muitos anos. Mas se falar não, o senhor convidou e depois, como é óbvio. Sim, adiante. Eu não me lembro expressamente das palavras que utilizei na dita reunião, mas mantenho o que disse e reitero, perguntando pela avaliação dos terrenos na Avenida da Ponte e escuso-me aqui a falar no nome dos proprietários porque eles não têm culpa disso. Portanto, avaliações da Avenida da Ponte não as encontrei, se existem, e duas na variante do Lidl também não. Portanto, pelo menos não as encontramos até hoje na Câmara. Continuo a reiterar aquilo que disse e não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Mais pontos. Queria trazer aqui dois assuntos mais. O primeiro tem a ver com... O primeiro assunto tem a ver com o relatório das contas de gerência da Termal Estudo do ano 2014. Tivemos conhecimento pela comunicação social que este relatório da gerência de 2014 já existe e foi apresentado publicamente com pompa e circunstâncias numa conferência de imprensa nas Termas. Embora eu saiba que ainda está dentro do prazo o facto ou da obrigação de se remeter esse relatório à Câmara Municipal para conhecimento e eventual discussão, se for assim entendido, não me parece nada ético, não me parece
nada correto e é por isso que nós repudiamos esta falta de ética e de consideração institucional que um relatório que é apresentado publicamente há semanas a esta parte não tenha sido remetido já para o Executivo, para a Câmara Municipal, para ter conhecimento, eu nem digo prévio, mas em simultâneo com aquilo que foi a sua divulgação pública. E por isso mesmo, atitudes destas, eu acho que não dignificam ninguém, nem os órgãos, nem os próprios responsáveis. Eu não vou hoje aqui discutir o relatório porque o desconheço, apenas ouvi comentários sobre o mesmo, independentemente da versão que se queira apresentar, mais positiva ou mais negativa, conforme, enfim, opiniões diferenciadas, nós não estamos em condições de emitir opinião porque desconhecemos exatamente o documento. E lamentamos, e aqui o Fórum próprio para o dizer, que estas situações, enfim, decorram desta forma. Não é louvável, não é assim que se dignificam as instituições, porque, a meu ver, quando a Assembleia Geral da Termolistura aprovou o referido relatório, imediatamente ele devia ser remetido à reunião de Câmara para conhecimento e, tudo bem, pode-se fazer em todas as conferências de imprensa, mais alguma, pode-se dizer aquilo que prover dizer a cada um, mas acho que seria útil, seria importante e seria democraticamente considerável essa situação. Por isso, aqui a minha repudiação, ou o meu repúdio relativamente a esta situação que não acho correta e mais, nem sequer, tive cuidado de visitar o site da Termolistur, nem sequer no site o referido relatório ainda está. Uma segunda situação que gostava de falar aqui e tem a ver com uma proposta. A doutora Teresa Sobrinho já falou isso enquanto vereadora, mas após reflexão e após discussão com, enfim, algumas pessoas aqui do Conselho, eu acho que seria útil, e propunha isso à vereadora doutora Teresa Sobrinho, seria útil pensarmos a ocupação dos tempos livres aqui no Conselho, no período de férias, de uma forma mais alargada, se assim posso dizer. Sempre houve ocupação de tempos livres no verão, nas férias do Natal e da Páscoa não era tradição, mas no verão sempre foi, mas temos que reconhecer todos que este programa era um programa limitativo relativamente ao número de crianças que tinham possibilidade de frequentar, por razões diversas. Para mim a principal razão sempre foi a inexistência de uma infraestrutura física que permitisse efetivamente um programa contínuo para as crianças que assim o entendessem, e nós neste momento temos efetivamente um centro escolar com as condições ideais para não só serem desenvolvidas as atividades letivas, mas para corresponder àquilo que são necessidades efetivas dos pais. Nós temos um problema e temos uma necessidade. E a necessidade e o problema, neste caso, coincidem, que é a falta de capacidade por parte dos pais de ocuparem os seus filhos até uma determinada idade, e particularmente nas férias grandes. E por isso mesmo aquilo que eu achava é que se abrisse efetivamente o centro escolar, tal e qual as outras infraestruturas que nós temos no Conselho, se fizesse um programa arrojado de oferta de atividades de tempos livres regular para todas as crianças do Conselho que assim pretendam frequentá-lo, com pagamentos similares àquilo que tem sido o rácio anterior. Programa esse que pode ser concentrado aqui, mas pode ser descentralizado, como também já aconteceu e há essa perspectiva noutras freguesias do Conselho, e que efetivamente os pais, enfim, sentissem um certo alívio, exatamente porque vão ter, enfim, umas férias escolares com os seus filhos em formação, com os seus filhos de alguma forma a dinamizarem aquilo que é a sua própria necessidade criativa, de ocupação, de experiências novas. Para além, é óbvio, das infraestruturas que nós temos, temos também equipa técnica capaz, devidamente qualificada, capaz de responder a essa necessidade, não só em termos de professores de educação física, como em termos de funcionários que
estão afetos às escolas e ao centro escolar, que podem efetivamente corresponder a essa necessidade de equipa técnica e complementar. Estas pessoas podem exatamente dar um contributo substancial e por isso eu considero que seria uma mais-valia muito grande para toda a comunidade sanpedrense termos a oportunidade de ocupar os nossos jovens em permanência, não só aqui na cidade, como noutras freguesias, porque temos efetivamente condições. Acho que é uma opção de grande valia, independentemente dos custos que venha a ter, porque eles podem ser minimizados, exatamente porque temos os meios e temos o pessoal e os pais, de certeza que estão disponíveis para pagar também algumas importâncias a esse nível, e assim corresponderíamos a esta necessidade efetiva que tem que ter uma resposta. E a resposta é alargar o mais possível o programa a todas as crianças, não num período apenas de 8 dias, mas num período que satisfaça os reais interesses da população e fundamentalmente dos pais. Fica aqui a ideia e fica também a disponibilidade para dar o meu contributo, se assim o entenderem, relativamente às soluções que podem ser parcelar-se para encontrar, enfim, algumas dificuldades que surjam, nomeadamente em termos de pessoal ou em termos, enfim, de outras necessidades que se julguem necessárias. Bom, relativamente à questão da termolistura, eu subscrevia o que disse se a termolistura efetivamente tivesse apresentado o relatório de contas. A termolistura não apresentou o relatório de contas. Apresentou foi um conjunto de gráficos e de valores referentes aos resultados. Uma coisa são os resultados, outra coisa é o relatório. Aliás, se me conseguir provar os documentos contabilísticos que apresentou. É interessante como é que se apresenta esses dados sem uma base formal. Não, base formal tem que ter. Agora, apresentaram o número de acuistas, o número de faturação, isso são dados que previamente são sempre enviados para a comunicação. Encaro como quiser. Agora, Sr. Vereador, só lhe dizer o seguinte, e com certeza posso dizer o seguinte: conseguimos abater em 2014 mais de 1 milhão de euros à dívida que trazíamos. Essa já pode ser a sua certeza. Além dos mais 3 milhões que conseguimos abater aqui também na Câmara Municipal. Pode também ter essa certeza. Dr. Pedro, faz favor. Pronto, mas pode já ficar com esses elementos com certezas. Com certeza. Obviamente que esse relatório irá ser trazido aqui para conhecimento. Agora é aprovado em Assembleia Geral e virá aqui para conhecimento, mas para já o que foi apresentado foram resultados, que é uma coisa totalmente diferente. Pronto. Eu gostava de responder ao Dr. Adriano, se não se importa. É sobre este assunto das termas. Era para complementar a informação. Sobre as termas. Também sobre as termas. Então, mas acabamos já as termas, faz favor. Por acaso tem piada que, mais uma vez, reitero aquilo que estou sempre a dizer, deve-se falar a verdade aos São Pedrenses. Os São Pedrenses precisam da verdade. Os São Pedrenses não devem ser enganados porque são pessoas de bem. 2013, o ano de maior prejuízo nas termas de São Pedro do Sul. O ano de maior prejuízo nas termas de São Pedro do Sul, olha aqui, foi em 2008. Mais de 800 mil euros, não foram 500 mil, foi em 2008, olha aqui, não foi 2013. Era, já existia há muitos anos. Portanto, digam a verdade, não façam tanta propaganda. Portanto, esta é a verdade que os São Pedrenses têm que saber. Em 2011, a Termolistur deu lucro, também deu lucro. Em 2011 está aqui. Isto não fui eu que fiz. Portanto, é preciso falar a verdade aos São Pedrenses. Mas depois, a seu tempo lá iremos. Eu só peço, mais uma vez, a que a verdade seja dita aos São Pedrenses. Portanto, quem era o diretor executivo? Era o atual presidente do Conselho de Administração, em 2008. Mas não vamos alargar mais, não interessa. Quando vierem as contas, a gente lá vai tratar delas. Aquilo que eu queria complementar aqui Vamos acabar as termas, depois já íamos a... Está bem. É só aqui para o Sr. Presidente, ao Sr. Presidente, com respeito e também com um bocadinho de ironia.
eu atrevia-me a dizer que Vítor Figueiredo, o milagreiro. Como é que um homem chega aqui, num ano e meio, tira uma Câmara falida, que não tinha dinheiro para comprar uma coroa de flores para uma senhora, não sei quando, não tinha dinheiro para comprar uma bateria, não sei, e num ano e meio, 3 milhões de euros. Digo-lhe uma coisa, eu vou recomendar o senhor como futuro Primeiro-Ministro. Portugal é linha, pá, e vai ser um grande país. Como é que num ano e meio, o homem, uma Câmara falida, 3 milhões de euros. Ai, tanta demagogia, pelo amor de Deus. Pronto, tenho falado das termas, já disse o que ia dizer. Professor Rogério, é a realidade. Agora, que o senhor não acredite, está no seu direito, agora é a realidade. E eu também entendo que lhe causa algum embaraço o senhor só ter estado na administração da Termalistur 2 ou 3 anos e foi aqueles anos em que esteve sempre a pique com piores resultados, menor número de acuístas, menor número de faturação. Eu percebo, quer dizer, o senhor pede ao anterior presidente para ir para o Conselho de Administração da Termalistur 2 ou 3 anos e apanha logo os piores anos de sempre. Eu também ficava embaraçado se estivesse nessa situação, de facto. Quer dizer, o senhor já disse que tinha acabado, agora... Mas agora é só... Eu também preciso falar. 3 ou 4 segundos, olha. Deus queira, e eu não sou muito crente, Deus queira que as termas de Chaves que estiveram fechadas no ano passado, continuem fechadas, não é para mal deles, é para nosso bem. Porquê que os senhores nos dizem que veio uma quantidade de ecoístas... Desculpa, vou terminar já. Porquê que os senhores nos dizem que veio uma quantidade de ecoístas de Chaves que eram frequentadores das termas de Chaves e vieram para aqui? Os senhores é que estão a prejudicar com isso. Deus queira que eles continuem a vir, porque se eles não vêm, se voltam outra vez lá para as águas, algumas águas têm propriedades diferentes, pode ser uma chatice, e os senhores é que vão ficar mal. Eu não devia dizer isto, mas pronto. Desde já posso informá-lo que penso que é dia 1 de Abril abrem as termas de Chaves. Sem qualquer estigma e sem qualquer receio. Não somos a maior estância termal do país, estamos a reforçar a cota de mercado e não temos medo da concorrência. Quem trabalha bem e os nossos funcionários trabalham bem, o nosso corpo clínico trabalha bem, o nosso Conselho de Administração trabalha bem, não tememos as termas de Chaves e posso lhe dizer que o primeiro trimestre de 2015 já está a ser melhor que o de 2014. Por isso não há qualquer estigma com as termas de Chaves. E os obreiros da desgraça não vão ter hipótese porque nós estamos a trabalhar sempre com afinco para que as termas tenham cada vez mais jeito. Eu sei que o senhor preferia, ou alguns preferiam, que as termas tivessem prejuízo e que corressem mal. Não, está com receio das termas de Chaves, parece que quer que as termas de Chaves venham cá buscar os acuístas. Nós não temos medo, a concorrência faz-nos bem a todos. As termas de Chaves vão abrir agora e nós estamos cá também para trabalhar com o mercado de acuístas que temos. Sr. Vereador, eu só lhe queria dizer o seguinte, é que aqui não há santos milagreiros, aqui há quem gere bem e quem gere mal. E posso lhe dizer que não foi ao fim de um ano e meio, posso lhe dizer que ao fim de um ano de nós estarmos na Câmara Municipal, abatemos mais de 1 milhão de euros na Termalistur e abatemos mais de 3 milhões de euros na Câmara Municipal. Neste momento a dívida da Câmara Municipal é inferior a 2 dígitos, ou seja, é inferior a 10 milhões de euros. Mas isto só se consegue com muito boa gestão, que é aquilo que custa ao Sr. Vereador entender. Agora, para isso é preciso trabalhar. Pois é, Sr. Vereador. É preciso trabalhar e muito. É preciso poupar em sítios onde antes outros banjaram. Está a perceber, Sr. Vereador? É por isso é que agora poupou-se, para que agora pudéssemos ter resultados. E a verdade é que, ao contrário daquilo que alguns pensavam que não iríamos fazer inaugurações, posso dizer que nas próximas semanas teremos, felizmente, muita inauguração para fazer, Sr. Vereador. Olha, não faça promissórias no novo banco, senão isso é que não faça. Faça na Caixa Geral de Depósitos ou coisa que agora no novo banco não, pelo amor de Deus. Então, bom dia a todos. Relativamente ao que o Dr. Adriano falou, como é do conhecimento geral, tudo o que disse já foi feito no ano anterior. Ou seja, isto já é a segunda, já estamos a preparar-nos para uma segunda vez a abrirmos a ocupação de tempos livres para o Jardim de Infância. Anteriormente, sempre houve na Câmara ocupação de tempos livres durante o mês de julho, para as crianças desde os 6 anos até aos 16. Nós decidimos, no ano passado, abrir em jardins de infância e deparámos-nos com o seguinte. Nós abrimos inscrições, a maior parte dos jardins de infância não teve inscrições durante o mês de julho e agosto. São Pedro do Sul teve a frequentar 2 alunos, ou seja, nós tínhamos aberto o Jardim de Infância de São Pedro do Sul durante estes meses por causa de 2 alunos,
E o que teve mais frequência no ano anterior foi Santa Cruz da Trapa, com aproximadamente 20 alunos nesta ocupação de tempos livres para o Jardim de Infância. Perante isto, e como nós temos que pensar sempre que o dinheiro é público, ou seja, nós temos que racionalizar os recursos existentes, decidimos este ano abrir inscrições, mas só vão funcionar os jardins de infância que tiverem um mínimo de alunos inscritos, isto porque um jardim de infância com 2 alunos tem que ter no mínimo 3 auxiliares, fora todos os recursos que nós temos que deslocar para ter uma hora do conto, autocarro ou carrinha para levar os alunos a alguma atividade. Por isso nós vamos ter que racionalizar, porque é impossível termos os jardins de infância todos abertos, alguns com 1 ou 2 alunos. Então vai haver um número mínimo de alunos inscritos para poder abrir esse jardim de infância. Isto já foi comunicado ao agrupamento e aos senhores professores e educadores de infância. Eles já estão a contar com estas regras. A seguir à Páscoa vamos enviar, para termos uma ideia mais ou menos do número de alunos que frequentarão esta ocupação de tempos livres. E claro que temos um programa organizado para as crianças não estarem simplesmente na sala de aula como auxiliar, a fazer desenhos ou a fazer uns jogos e uns puzzles. Vamos ter várias atividades para levar a cabo com os alunos, com vários recursos desta Câmara Municipal. Agora também, como deve compreender, estamos nos meses de férias e as pessoas também têm direito às suas férias. Por isso, obviamente, vamos ter que pensar aqui, e é o que estamos a fazer, seriamente em, digamos, disponibilizar alguns recursos, mas sempre de acordo também com as férias das pessoas. Ou seja, nós não podemos, durante os meses de julho e agosto, dispor de todos os recursos que temos, por exemplo, agora durante o mês de março ou abril, porque as pessoas têm direito às suas férias, como é óbvio. Eu penso que foi uma atividade que correu bem no ano passado, apesar de ter tido pouca adesão, principalmente aqui na cidade. Este ano, com o centro escolar e pronto, com outras condições, acho que vamos ter mais adesão. Estamos abertos a abrir 1, 2 turmas se for necessário, por isso é que vamos fazer esta pré-inscrição agora durante o mês de abril, para sabermos também que recursos é que temos que afetar. E da nossa parte, como já foi no ano anterior, no que toca ao bem-estar das crianças e dos pais, nós estamos abertos a encontrar soluções. Os únicos dias em que não vai estar a funcionar este ATL, digamos, será durante os primeiros 15 dias de setembro, isto porque temos que preparar o novo ano letivo e as escolas têm que ser desinfetadas, têm que ser limpas, temos que repor materiais e estes primeiros 15 dias de setembro não haverá realmente esta oferta para este público escolar, ou seja, estou a falar de jardins de infância. Por isso, penso que concordo consigo no que disse. No entanto, isto já está a ser feito, já foi feito no ano passado e vai continuar a ser feito. Posso? Teresa, é o seguinte, eu acho que não me fiz perceber bem, peço desculpa, mas não me terei feito perceber exatamente conforme era a minha intenção. O que eu estava aqui a sugerir era que a ocupação de tempos livres, independentemente da idade, pode ser desde os 3 até aos 13, 14 anos, devia ser em permanência. Ou seja, devíamos ter um programa, é evidente, com as diferenciações etárias que se impõem neste género de atividade, mas devia ser um programa em permanência, não pura e simplesmente um programa em que, nomeadamente o primeiro ciclo e crianças até aos 13, 14 anos, acho que é esse o histórico, viessem 8 dias, enfim, viver uma experiência que tem sido feita anualmente, mas que as crianças pudessem estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, aquilo que for a necessidade dos pais, num programa regular e permanente de ocupação de tempos livres. Porque temos as infraestruturas adequadas, quer desportivas, quer culturais, quer as da educação. Podiam essas crianças efetivamente ter oportunidades criativas, recreativas e até educativas muito interessantes, podiam-se valorizar enquanto crianças neste tipo de atividades, mas que permitisse exatamente a sua frequência normal, ou seja, sem estarmos a espartilhar a participação delas a 1 semana ou a 2
ou por isso simplesmente pouco mais do que isso. O que eu defendo é um programa global. E este programa global, acho que há condições para isso, inclusivamente no mês de agosto, porque efetivamente nós temos não só pessoal qualificado, como pessoal auxiliar, como outras instituições que podiam dar aqui algum contributo para que São Pedro do Sul fosse uma referência também naquilo que é a ocupação de tempos livres em altura de férias, importante para, de alguma forma, dar resposta àquilo que é uma necessidade sentida pelos pais de uma forma geral. 6. Segundo entendo, a ideia, e penso que passará mais para o campo de férias, o que disse, porque neste caso do Jardim de Infância não há aqui espartilho nenhum. Se os pais quiserem lá colocar as crianças os 2 meses em que está aberto, podem colocar. O espartilho aqui, não, ou seja, nós não deixamos inscrever numa semana e na outra não. Eles quiserem ficar lá durante o mês de julho e de agosto, não há inconveniente nenhum. Eu penso que está a referir-se ao campo de férias e à tal questão de os alunos ou os jovens não poderem frequentar as 4 semanas em que funciona o campo de férias. Isto não tem a ver unicamente com o não poder, ou seja, não entenda isto já ocorria antes, com as crianças não poderem estar lá as 4 semanas. A questão é que há muita procura, digamos, por parte dos pais, e nós temos que dar a oportunidade a todas as crianças que queiram ir ao campo de férias o poderem fazer. E há um número limite de inscrições. E por isso é que nós tentamos, de alguma forma, ser justos e permitir a que todas as crianças que procuram esta oferta terem a possibilidade de a frequentar. É por este prisma, digamos. Agora, nós também temos de ter aqui em questão, e não podemos unicamente olhar para um lado, digamos, aqui do problema, que é que nós também temos instituições privadas que têm esta oferta. E, a menos que nos juntemos todos à volta de uma mesa redonda e encontremos algumas soluções que não prejudiquem estas instituições privadas, não estou a ver, ou não vejo, digamos, não seria correto por parte da Câmara Municipal sobrepor-se a esta oferta que existe no mercado, sem antes reunir com eles, e poderíamos aqui encontrar alguns pontos, digamos, comuns para podermos desenvolver esta oferta de uma forma concertada e em que ninguém se saísse prejudicado. E estou aberta a sugestões, como é óbvio, porque existem várias instituições que têm esta oferta, como sabe, e que o fazem bem e que são reconhecidas, e eu de nenhuma forma quero sobrepor-me a esta oferta que existe no mercado, até porque eles necessitam desta oferta para sobreviver. Agora, claro que estou aberta a podermos reunir e encontrar aqui soluções comuns para melhorarmos, no geral, o serviço para os pais e para as crianças. Não me oponho a isso. A ideia que eu deixei transparecer era exatamente essa. É ver parcerias com outras instituições, foi isso que eu disse. Não vamos chamar a isto de campo de férias, porque campo de férias, juridicamente, não é possível a Câmara desenvolver. Agora, são ocupações de tempos livres. Agora, em articulação, como é óbvio, com aquilo que existe já no mercado. E isso não impede, nem sequer se sobrepõe àquilo que são iniciativas que já existem no terreno. Podem ser complementares, podem ser, de alguma forma, articuladas várias situações que permitissem, efetivamente, a que as crianças tivessem essa oportunidade e essa resposta, que é uma resposta importante para os pais. Posso avançar, meus senhores? Ponto 3. Aprovação da ata da reunião ordinária dia 10 de março. Alguém quer pronunciar sobre a mesma? Depois da votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, resumo de tesouraria do dia 20 de março, alguém precisa de alguma informação? Ponto 5, assuntos para conhecimento e ratificação, algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Eu quero falar aqui de um assunto que está incluído aqui neste ponto e que tem a ver com o despacho sobre o pavilhão de Santa Cruz da Trapa. Bom, ninguém controla, é óbvio, os concursos públicos e as empresas se estão ou não estão em situação de viabilidade ou não. Agora, há aqui uma questão que é determinante e que eu acho que tinha razão na altura quando falei nela. Nós, como sabem,
aprovámos aqui a elaboração de um projeto para esse pavilhão de Santa Cruz da Trapa com caráter muito urgente. Pagou a Câmara Municipal 15 mil euros para a elaboração deste projeto e, ao que consta, que foi dito na altura, mesmo sem fundos disponíveis. Portanto, houve uma pressa muito forte para se mandar fazer o projeto, porque ia haver uma candidatura. Aliás, essa candidatura não foi feita por parte da Câmara Municipal por razões que são conhecidas e já vieram aqui à Câmara várias vezes. Entretanto, a Câmara resolveu, ao que consta, também alterar o projeto em si através dos técnicos da própria Câmara, porque o projeto que foi inicialmente elaborado era um projeto com uma dimensão superior àquilo que eventualmente era suscetível de candidatura ou de previsão de apoio financeiro. E, portanto, a Câmara lançou o concurso e aconteceu o que aconteceu com a empresa que ganhou esse concurso. Eu só quero aqui chamar a atenção da Câmara e do Executivo que estas questões devem ser devidamente ponderadas sempre. Ou seja, não havia necessidade daquela pressa e em pagarmos 15 mil euros pelo projeto, porque depois aquilo não teve a sequência que era previsível. Não havia necessidade de deixarmos escapar uma candidatura que poderia ter sido benéfica para irmos buscar cerca de 85% de fundos comunitários do antigo quadro para este mesmo equipamento. E agora vimos na situação de, perante o problema que houve com a empresa que ganhou, desistir, e eu julgo que esta desistência deve ser apenas pontual e motivada por esse facto, desta obra. Esta obra é determinante para Santa Cruz da Trapa, é uma infraestrutura que efetivamente a população local e das freguesias vizinhas há muito aspira, e por isso mesmo eu acho que já se perdeu um ano relativamente à construção da mesma, e por isso mesmo ela deve ser equacionada, obviamente, para o próximo ano. Agora, com pena minha, termos perdido, eventualmente, os fundos comunitários que nos ajudariam a suportar os custos desta obra. E, por isso mesmo, aquilo que eu tenho a dizer, e finalizando, é que lamento o processo, que acho que não foi conduzido, enfim, da melhor maneira para o interesse público. O Sr. Vereador pode lamentar o processo, mas não tem razão. Eu vou dizer porquê. Primeiro, queria lhe dizer que o projeto, 15 mil euros, foi um preço muito barato para o projeto em questão. Se o senhor falar com qualquer arquiteto ou engenheiro da área que elabore projetos dessa envergadura, qualquer um lhe irá dizer que esse montante foi um montante muito baixo. É claro que nós tivemos que atuar dessa forma porque os técnicos da Câmara Municipal estavam envolvidos na elaboração de outro tipo de projetos e não teriam de maneira nenhuma tempo para executar este projeto. Quero lembrar que só para a execução da ARU, que hoje vos vamos aqui apresentar, o arquiteto da Câmara anda a trabalhar nesse mesmo projeto há cerca de 2 meses e meio, 3 meses, para que tenham uma ideia. E não é um processo tão complexo quanto este. Este projeto foi bem executado, entrou através de concurso público, foi para concurso público. Houve uma empresa que ganhou nesse mesmo concurso público, só que tivemos a infelicidade de a empresa, depois de ter ganho o concurso público, não apresentou os documentos que por lei que era obrigado a apresentar. Ou seja, não deu as garantias que a lei exige. Em face disso, nós notificámos para apresentar esses documentos e o indivíduo que concorreu voltou a não apresentar os documentos. Isto acontece que, não havendo outra firma interessada em construir esta obra pelo valor que foi a concurso, não havia mais nenhum concorrente, não pôde passar para o segundo concorrente. Em face disso, tivemos que anular o concurso. É claro que nós teríamos todo o interesse em que fosse nesta tranche, que fosse realmente, que entrasse agora. Porquê? Porque nós queríamos candidatar isto ainda do anterior quadro comunitário de apoio. E é claro que agora não iremos ter, provavelmente, possibilidade de se candidatar ao próximo quadro comunitário de apoio. Agora, não foi por culpa desta Câmara Municipal, não foi por culpa dos técnicos da Câmara Municipal, efetivamente foi o construtor, o indivíduo que se propôs construir o edifício, que não entregou os documentos que a lei exigia que tivesse que apresentar.
De forma que diz que se perdeu um ano, se formos a ver assim, até se perdeu os anos toda a vida, porque antes nunca foi feito, agora não se perdeu um ano. Por nossa vontade, é claro que o edifício já estaria neste momento em construção. Não foi possível, irá entrar para o próximo ano, a partir de janeiro, provavelmente iremos lançar novamente concurso desta mesma obra. Posto isto, ponto 6. Pedido de apoio apresentado pela MUT, Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de São Pedro Sul, para a criação de espaço de refeitório. Alguém se precisa pronunciar sobre este ponto? A proposta é ajudar no apoio técnico que eles aqui solicitam. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de isenção de pagamento de taxas pela ocupação do troço da via pública apresentado pela Paróquia de Várzea de Lafões. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Pedido de anulação de cobrança coerciva da dívida de tarifas de resíduos de solos urbanos. Há aqui uma informação técnica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Seguir o parecer técnico. Ponto 9. Aquisição de terreno para o Parque Urbano das Nogueiras. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação? Esta avaliação é externa, não é? Esta avaliação é do perito do Tribunal. É externa, sim. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Doação de terreno ao município para requalificação da via de acesso a Negrelos. Isto é um senhor que nos vai doar terreno para que realmente a obra de Negrelos possa ser executada. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º, aquisição de terreno para alargamento da Estrada de Pinho. A Estrada de Pinho, em determinados pontos, é demasiado estreita. Há necessidade de comprar uma parcela de terreno ao longo lá da rua, com 260 metros quadrados. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º, clarificação da deliberação sobre a aquisição de terreno em Pinho. Isto é uma situação que diz respeito ao ano de 2008, 2009, por aí, uma deliberação da Câmara Municipal em que realmente falta nessa mesma deliberação a área mesma, de forma que nós temos que trazer aqui a reunião para que realmente seja deliberada a área que está em causa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Feira de Antiguidades, Velharias e Colecionismo das Termas de São Pedro Sul. Há aqui uma proposta que já vem no seguimento de outras de anos anteriores. O espaço será o mesmo. As datas vocês já as conhecem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, pedido de isenção de pagamento de resíduos sólidos urbanos apresentado por José Fernandes. A proposta é seguir o parecer do Gabinete Técnico. Há parecer do Gabinete Técnico aqui, ou Dr. Matos? Não? Não há aqui parecer, porque não? Não. Dr. Matos, faz favor. A proposta é à semelhança do que já aconteceu em duas outras situações, que também nesta, em vez do cidadão em causa pagar duas taxas de resíduo, uma da habitação e outra da loja, que está por baixo, pagar só a mais cara, pagar a da loja, uma vez que o edifício é o mesmo. Que valor da área comercial. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º, pedido de redução do valor de pagamento de abastecimento domiciliário de água apresentado por uma cidadã. Dr. Matos. Sim, uma vez que, e segundo a deliberação que tomamos há mês, é a primeira situação em que é apresentado este pedido por ruptura, proponho que seja pago na base da média dos pagamentos do ano anterior. Alguém vota contra? Sim, estava deliberado. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º, delimitação da área de reabilitação urbana de São Pedro Sul. Meus senhores, estamos a falar de um documento muito importante para o futuro de São Pedro Sul. Alguém se quer pronunciar sobre o mesmo? É um documento técnico. Eu só não percebi, há bocado foi, não sei se foi um lapso, não, quando
Sr. Presidente, poderá haver redução do IVA. Sim. Redução do IVA Sim, mesmo? sim, pode. De 6 estamos a falar de 23 para 6%. Da construção. Na recuperação das coisas. Na recuperação. O IVA dos materiais. Sim. Eu pensei que era na atividade. Não, na atividade não. Mais alguma questão que queiram colocar? Posto à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 17º, primeiro auto da estrada de Negrelos, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 18º, pedido de cedência e montagem de palco para a realização de festas de Nossa Senhora da Guia, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 19º, pedido de cedência e montagem de palco para a realização das festas em Santa Eufémia e Arcozelo, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado pela presença dos vereadores, senhores jornalistas, muito obrigado, até um dia destes.